Por que a gente está aqui agora, né? A gente quer que vocês, participantes dessa história, passem a fazer parte de uma comunidade do selo, que a gente chama, uma comunidade de aprendizagem, onde a gente possa se inspirar, aprender, fomentar iniciativas, se apoiar. Enfim, é um momento que a gente acredita que pode cumprir todos os objetivos do nosso projeto, favorecer a promoção de saúde mental, prevenir transtornos, combater estigmas, possibilitar a resolução de problemas, encaminhamentos, enfim, a gente quer se instrumentalizar vocês, aprender um com o outro, para que a gente possa, dentro dessa comunidade, atuar em rede. Então, hoje vocês têm esse momento exclusivo aqui para poder ter a primeira ação dessa comunidade, que é a palestra com o Rodrigo Bressan. Agradeço novamente a todos e a gente vai começar. Rodrigo, por favor. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar. Eu faço palestra sempre assim, né? É um enorme prazer. Hoje é realmente um enorme prazer estar com vocês aqui, porque essas escolas que estão com a gente aqui e que se manifestaram voluntariamente para tratar de questões de saúde mental são escolas comprometidas com o tema. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo o selo e a gente acredita que a gente vai fazer por muitos anos. Então, é histórico esse momento, né? Esse olhar. Quando a gente fala de saúde mental, quando fala de mente, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que significa mente, o que significa saúde mental. E, há muitos anos atrás, numa escola da professora Maria Isabel, chama-se Roldão, a gente começou a tratar desse tema. Eu sou professor na Escola Paulista de Medicina, a gente queria trabalhar com um paradigma novo que é de prevenção, e a gente foi no Roldão para tratar desse assunto. O que a gente percebeu? Que a informação não estava lá, o conhecimento das pessoas sobre questões de saúde mental não estava lá. E quando a gente fez um mapeamento da rede de sentido, da onde vinha a informação, num estudo qualitativo que a gente fez, a gente percebeu que o Estado não provinha essa informação, vinha praticamente da imprensa. E o que acontece com a informação da imprensa? Ela funciona para vender. Então, ou ela é vista de uma forma maniqueísta, né? Ou é alguma coisa muito zen, tudo lindo, saúde mental é cool e está todo mundo tranquilo, feliz e com bem-estar, ou é um horror. Ou é o esquizofrênico que cometeu um ato violento, ou é o suicídio e tal. Quando a gente fala de saúde mental, é muito mais do que isso. Na verdade, é tudo. E o que acontece é que a gente sofre de muito estigma. E por que estigma? Porque a gente não conhece. Quando você não conhece, você tende a excluir. Com o tempo, eu comecei a trabalhar, o time está aqui desde o início, a Carol está aqui, a Clarice, o Gustavo não veio, mas várias pessoas que estão há 10 anos trabalhando nesse tema, a gente começou a tratar dessas questões. E eu vinha de um castelo de conhecimento ali, que é a universidade, o departamento de psiquiatria, que fica tratando como se o conhecimento estivesse lá. E o que eu aprendi com o tempo? Que a gente podia democratizar o conhecimento, para que todo mundo pudesse falar sobre esse assunto. Mas tem um outro componente sobre essa questão de saúde mental, que não é só o conhecimento acadêmico, é a prática. A saúde mental ela é ensinada e tratada o tempo inteiro. Na pandemia, isso ficou muito mais claro e explícito. As pessoas falavam, como é que vai ficar a educação socioemocional dos alunos? Atualmente, você tem uma diretriz de trabalhar com a dimensão socioemocional, mas ela tende a ser muito manualizada, né? Vamos desenvolver tal habilidade, tal outra habilidade e tal. Mas acho que todos nós sabemos, e os pais que tinham criança em casa perceberam com mais clareza, que educação socioemocional ela se dá o tempo inteiro. Todo segundo que a gente está na sala de aula, conversando com um aluno, se posicionando, pedindo para prestar atenção ou coordenando as ações, dando um tempo, a gente está ensinando isso.
Então, o conhecimento sobre saúde mental ele já existe na escola. Todos os documentos que eu conheço de escola e saúde incluem saúde mental. Quando não é de saúde, inclui saúde mental. Mas pouca gente tem a habilidade, a compreensão de tratar desse tema de frente. O que aconteceu com a pandemia, tem vários problemas, acho que todos nós sabemos, né? Essa janela de oportunidade que a gente tem com os jovens, ela se fecha, né? Não tem nenhum garoto com 11 a 12 anos que vai voltar até essa idade. Então, a gente tem uma perda real de educação. Obviamente, nós vamos correr atrás, né? Não aprendeu com 6 anos, 7 anos a escrever, é um problema, mas vamos correr atrás. Então, quer dizer, o fato dessa janela ter atrapalhado a gente não significa que a gente não possa alcançar de novo esses objetivos. Mas, do ponto de vista de saúde mental, isso ficou muito complicado. E eu acho que, sistematicamente, eu venho conversando com professores, sistematicamente eu ouço a mesma coisa. Eles desaprenderam de assistir aula. Né? Ninguém mais assiste aula, ninguém mais está interessado no que a gente está falando. Ou se eles estão interessados, dura 15 minutos, 20 minutos. E por que isso? Porque tudo a gente aprende, inclusive assistir aula. Todo mundo desaprendeu. Né? Todo mundo aprendeu a fazer xixi no meio da reunião. Quer dizer, nem o controle de quando você faz xixi, você perdeu. Então, várias outras coisas se perderam. Fazer prova, todo mundo ainda continua sonhando com a prova que vai ter não sei onde. É muito estressante fazer prova. Quando você faz prova em grupo, quando você faz prova e resolve as coisas meio em paralelo, você perde esse nível de estresse. E quando é em casa é outra coisa. Quando os alunos voltam e são colocados numa situação de prova que é tão trivial para a gente que é adulto, eles passam por um nível de estresse que a gente não consegue alcançar e enxergar. Isso vale para cada detalhe, vocês sabem melhor que eu, que adolescentes constituem a sua identidade pelo olhar dos colegas, até mais do que pelos professores e pais. E quando eles mudam e passam a ter espinhas e mudam o corpo e ficam de um jeito ou de outro, isso se torna muito difícil se ressocializar. As questões da adolescência elas já são muito desafiadoras. Na hora que você põe em condições à distância e depois presencial, isso é um desafio ainda maior. Se eu estou falando dessas questões da pandemia, porque elas evidenciaram a importância do professor na conversa sobre saúde mental. A gente trabalha no Instituto com letramento sobre questões de saúde mental. A gente trabalha sobre as questões, vamos dizer assim, das patologias, das doenças, dos transtornos mentais. Mas a gente também sabe que a questão da patologia ela não é só para um grupo de alunos que tem um problema, é para todos nós. Todos nós estamos negociando a nossa saúde mental o tempo inteiro. Algumas pessoas podem ficar doentes, mas o sofrimento mental, os problemas de saúde mental, nós estamos o tempo inteiro negociando para ver se a gente sai, se a gente continua, como é que a gente lida com isso. Então, quando a gente trata de questões de saúde mental, é democrático. 100% das pessoas têm que lidar com isso. A melhor forma de tratar disso é conhecer e trabalhar isso com menos preconceito. Nós temos um lado dessa história, que é um pouco do conhecimento, que a gente vem aprendendo muito ao fazer as formações. Elas são muito ricas do nosso ponto de vista também. Acho que na minha formação, eu estou com a Carol aqui do lado, a gente aprendeu muito, muito mesmo. Porque quando você acha que o conhecimento está do lado de cada academia, você perdeu, você não enxergou a questão. Você precisa entender que ele está disseminado. A ideia do selo é realmente a gente aprender como instituto, mas que a gente possa potencializar o aprendizado com os outros pares. Tá certo? Então, essa é uma comunidade muito especial. Um dos objetivos, eu até perguntei se a gente ia poder se apresentar, né? Mas não vai ter tempo, né? O psiquiatra gosta desse negócio. Oi, como vai? Como você chama? De onde você vem e tal. Não vai dar para a gente fazer isso hoje, nesse espaço de tempo, que é menor, mas é que a ideia é que hoje, no evento, ou depois, que a gente monte essa comunidade que a gente possa compartilhar. Quando a gente pensa nessa transformação, e o Instituto tem essa meta, né, de transformação na cultura sobre saúde mental,
o Instituto tem 3 abordagens principais ligadas à educação. Uma é a formação propriamente dita, que algumas escolas aqui tiveram a oportunidade de fazer. A outra é o que a gente chama de bússola. É uma trilha que a gente tem em WhatsApp, em que as pessoas podem resolver problemas ligados à saúde mental. A gente conseguiu uma verba da vereadora Cris Monteiro, que deu para a gente fazer a primeira trilha. A primeira trilha é de autolesão, que se falava automutilação antes. Por que a gente escolheu esse tema? Na verdade, porque os professores elencam uma das coisas, os principais problemas. Eles lidam com isso o tempo inteiro. Então, o que esse bússola propõe? Uma ajuda para quem está com essa questão, para quem ouviu falar, para quem tem um filho ou para quem tem um aluno com esse problema. Essa é a primeira trilha, nós estamos sempre buscando novas verbas para a gente fazer todas. Esse é o Tipificação do Instituto Democrática, né? Porque é em WhatsApp, para quem quiser usar no Brasil inteiro, para quem falar português, e a gente deve caminhar para outros temas como suicídio, déficit de atenção, hiperatividade, depressão e todos os temas. Tem uma outra questão chave quando a gente fala de saúde mental, é que não são só os alunos que têm questões de saúde mental. Todos nós temos. 25% das pessoas vão ter um transtorno mental. Mas, sem ter transtorno, todo mundo sabe o estresse que é educar. Todo mundo sabe o estresse que é ser casado, viver nessa sociedade, o perrengue do quanto a gente tem de recurso financeiro. Quer dizer, a gente está submetido a muito estresse. Então, desde o início da nossa formação, que é mais focada para a saúde mental dos alunos, tem também a ideia de cuidar da nossa própria saúde mental. No Bússola, a gente vai ter trilhas para que o próprio professor possa entender os seus problemas e fazer caminhos de busca de ajuda ou de resolução de problemas. Todo o conceito por trás do que o Instituto Ame Sua Mente faz é de promoção e prevenção. Então, você promove a saúde mental, e a gente vai ter vários temas aqui que fazem isso, mas quando você promove, você também previne. Porque quando você tem uma questão de saúde mental, você discutindo com um colega ou com um par, você resolve e isso não entra numa escala. Se você tem um problema maior, vamos dizer que tem um diagnóstico, se ele é diagnosticado precocemente, não precisa de médico, não precisa de psiquiatra, ele pode ser resolvido de uma outra forma. Então, o objetivo aqui é se livrar dos psiquiatras. Mas quem tem uma questão maior é ir nos tais psiquiatras e se tratar rápido para melhorar rápido. A ideia toda é de você prevenir essas questões, mas não fechar o olho, porque as questões de saúde mental, elas podem existir, né? A gente, é como no paradigma do câncer de mama. A gente quer prevenir o câncer de mama. Para prevenir o câncer de mama, todos nós temos que palpar as nossas mamas na saúde. O mesmo raciocínio da saúde mental. Eu não preciso estar com depressão para ficar preocupado se eu estou deprimido ou não. A gente tem que palpar a nossa cabeça e prestar atenção nisso para prevenir. Mas algumas pessoas, até por vulnerabilidade genética, por várias questões, podem desenvolver doenças e aí tem que tratar precocemente. Esse é o raciocínio-chave aí da ideia de prevenção. Então, para completar, nós temos a intervenção educativa, nós temos o Bússola e coroa essa conversa com o selo. Por que isso? Porque o selo ele não é para o indivíduo professor, como o Bússola é, ou para a formação dos professores. Ele é para a instituição escola. Ele está ligado à prática da escola. A ideia de ter um selo Ame Sua Mente, cada vez mais a gente vai aprimorar, é que a escola se responsabiliza por isso. Na hora que puser o selo ali, para mim, vai dar abertura para qualquer professor falar o seguinte, eu tenho que resolver essa questão aqui, como é que eu faço? E muitas escolas falam, não, deixa para lá, sei lá o quê. Não, mas espera um pouquinho, você não se comprometeu que vai tratar de questões de saúde mental? Então, esse é o objetivo, é que as pessoas se comprometam. E para isso que eu acho que é importante, eu acho que todos nós aqui não somos ingênuos, a gente não resolve tudo, mas a gente tem que enfrentar as questões de frente. Não adianta pôr debaixo do tapete. Então, quando a escola que tiver o selo, ela está se responsabilizando para tratar dessas questões com os professores, com os alunos, com os pais. Né? Com humildade, que é chave para essas questões. Não adianta querer ser arrogante, porque não vai resolver tudo, mas esse enfrentamento, a forma como a gente lida com as coisas, faz toda a diferença no nosso modo de ver.
acho que a gente podia abrir para conversa. O que vocês acham? Pode ser? Vamos? Só para trocar ideia, assim, quem gostaria de falar alguma coisa? A gente tem aquelas perguntas já meio prontas. Na verdade, eu resolvi falar menos, porque eu falo muito, até para trocar, para ouvir. Eu vou ficar com o microfone aqui e aí vou passando para quem precisar do microfone. Eu quero agradecer estar presente nesse evento. E, assim, o primeiro passo que esse Instituto está dando é o primeiro passo na Lua. Não é? A gente está chegando no momento... Desculpa, como funciona. Isso é um momento muito difícil, das nossas crianças estão voltando para a escola. E a gente que trabalha na periferia sabe dessa dificuldade. Eu agradeço muito o Instituto Ame Sua Mente. Obrigada. Meu nome é Fátima Miranda, da Escola Carolina. Eu achei interessante uma coisa que você colocou, que outro dia eu observei, o professor me chamou que ele ia administrar uma prova. E havia 2 meninas chorando, porque elas iam fazer prova. Ele falou, nossa, mas é uma coisa normal, né? E daí a gente observou que os outros estavam meio, né, assim, meio assustados e as 2 chorando por fazer prova. Foi uma coisa que você citou, né? E a gente nem percebe, acha tão normal, né? E daí teve que fazer todo um trabalho. Eu conversei com ele vai ter que fazer um trabalho antes de aplicar a prova, para que eles possam entender que é uma coisa normal, que é um ciclo da vida e que outros lugares eles também vão fazer uma prova, né? Mas eu acho que isso daí foi uma coisa, devido à pandemia, que ficou 2 anos parados, né? E as crianças, essa daí era do 6º ano, então ela não sabia como fazer e foi em pânico mesmo para fazer uma simples prova. Ocorrência como essa, eu falei, vai atrasar tudo, né? Porque as crianças não vão fazer a prova, como é que vai fazer depois e tal. E esse tipo de coisa tem vários jeitos de você resolver, né? A gente sabe o óbvio, né? Qual que é o óbvio? Pô, menina, deixa de frescura, vamos lá, vai. Senta lá, também essa menina é desviante, né? Ela tem um problema e a gente gosta de culpar, né? O pai não sei o quê, papapá, o professor é muito severo, as amigas estão fazendo bullying. Quando as coisas dão erradas, a gente tende a apontar o dedo. O que funciona para grande parte desses casos é o acolhimento, né? Então, quando você acolhe, muitas crianças conseguem fazer a prova, tá certo? Acolhe, tá bom, você não vai fazer essa, você vai fazer a próxima, você vai chegar atrasado, eu te dou 15 minutos. Você acha um jeito de acolher aquilo. E aí é interessante, porque a gente sugere essas medidas e às vezes não dá certo. Com alguma frequência não dá certo. Mas grande parte das crianças que precisavam só com acolhimento, você já resolve. Aí vão ter aquelas que não resolvem. E qual é o problema? Porque algumas você não resolve com aquilo, a gente tem a sensação de que a estratégia não funciona. Não funciona. Está provado cientificamente que esse acolhimento faz muita diferença. Mas a gente tem que estar preparado para não funcionar e fazer o próximo passo. Porque senão a gente fica bonzinho. Ah, não, eu sou um professor bonzinho que acolho. Então, ninguém é bonzinho aqui. A gente tem que tratar bem as pessoas, compreender as pessoas, entender o quanto elas estão passando, mas ir procurando diferentes estratégias, tá certo? Talvez essas meninas ou essa menina precise de uma intervenção mais complexa. Mas para isso a gente vai fazendo por etapas, né? Tá. Eu achei interessante porque o professor me chamou e ele estava nervoso, porque os alunos não queriam fazer a prova, né? Ele estava achando que era meio que rebeldia. Daí eu falei, olha, eu acho que a gente vai ter que mudar a estratégia, né? Aí tem uma coisa diferencial. Daí a gente começou, eu falei, olha, fala que não vai valer nada, né? Então mudou, olha, não tem, vocês vão fazer a prova, não vai valer nota, nada. Daí depois você vai trabalhando com eles para que eles possam entender e fazer a prova valendo uma menção, como deveria ser. Mas de imediato teve que mudar a estratégia, porque o pessoal estava realmente em pânico.
E tem uma outra coisa que a chave é que contamina, né? Tá todo mundo no nível. Antigamente, alguém não quer fazer a prova, deu um piti, ficou de fora da prova. Mas nesse momento está contaminando, porque está todo mundo no limite ali. E essas intervenções são chaves. Né? Qual é a diferença dessa prova ter nota ou não ter nota? É muito mais importante uma intervenção desse tipo, que acolhe todo mundo, baixa o estresse, volta a aprender a fazer a prova, mesmo que não valha a nota, depois também pode valer ou não, mas que permita com que diminua a ansiedade e eles voltem a enfrentar esse desafio. É o tipo de estratégia que funciona bem. E eu agradeço muito ao Instituto, em especial ao doutor, porque através do acompanhamento que eu busquei, né, em nós enquanto escola, de estudo, de leitura, de vídeos, principalmente na pandemia, todos os seus vídeos, suas instruções, o seu livro, nos ajudou num processo muito difícil com uma aluna, né? Ela tentou o suicídio, ela ingeriu algumas balas com lâminas, e eu acho que esse olhar que a gente teve, depois de ter todo esse conhecimento, né, e todo o acolhimento que a gente teve com ela, a gente conseguiu, né, acolher, resgatar, levá-la para o hospital. Depois a gente conseguiu também que ela continuasse, porque ela não aceitava de forma nenhuma uma ajuda, né? E isso junto com a família também conseguimos trazer a mãe também, que é uma parte também que precisa estar junto, mas na hora também fica desesperada, não sabe o que fazer, não sabe, né? E fica muito insegura. Então eu acho que esse fato marcou muito na escola. Então é como você falou, a gente vai ter lá, né, o símbolo lá, o nosso selo, e que cada vez mais a gente vai precisar de muitas ações na escola. Hoje ela é nossa acolhedora, hoje ela faz um trabalho muito bacana com a gente na escola, então é uma nova garota. E agradeço muito. Obrigada. E quando vocês lançaram o desafio deste projeto, a gente abraçou de primeira e ainda fizemos alguns combinados, né, e acabamos estendendo aí para um grupo maior de profissionais. Então, eu vejo o selo na escola como um grande incentivo para que a escola realmente, tendo o selinho lá, ela tenha um compromisso de fazer mais ações, né, voltadas para o cuidado, para o autocuidado, para o cuidado com o adolescente. E a gente terá um momento em que as escolas poderão socializar essas práticas, que eu acho que é muito importante, como já foi colocado aqui. Às vezes acontece em uma determinada unidade escolar e a gente não sabe o que faz. E o colega do lado também teve e conseguiu, né, resolver. E o material que tem na plataforma, né, é muito importante a gente revisitar de vez em quando, porque ele traz muito conhecimento para todos nós. E aí a gente pode lidar mais com os alunos. Muito obrigada. A partir do ano que vem, nós vamos ter um cronograma de ações, uma vez por mês, pelo menos, a gente vai oferecer uma palestra, um workshop, e vamos aproveitar esse momento para também dividir as iniciativas, as práticas, para que como o Rodrigo falou, uma escola possa inspirar a outra e uma possa aprender com a outra. Trazer mais escolas. Tá bom? Por favor. Algo que o Dr. Rodrigo sempre fez e falou, a concepção desse selo é justamente a construção de um guia orientador. Um guia que orientem as escolas a trabalhar suas melhores práticas. E a comunidade traz essa oportunidade da troca, que é a riqueza desse espaço. Né? As escolas de destaques desta noite, né, elas serão sistematizadas. Então a gente vai ter isso num documento também, que vai propiciar essa disseminação dessas práticas que são tão especiais. Maria Isabel, só para vocês conhecerem um pouquinho, acho que todo mundo já meio conhece a Maria Isabel, mas ela é a dirigente regional da Centro-Sul há 5 anos. 50. 17 anos.
A gente começou a 10 essa história, né? A gente agora está fazendo com muito mais intensidade e profissionalismo dentro do Instituto Ame Sua Mente. A gente fazia dentro da Unifesp, né? Então era acadêmico, tinha recursos limitados e tal. E agora a gente está fazendo com muito mais qualidade, né? E muito mais ambição também, né? Quando a gente fala do selo, isso aqui foi super bem pensado, uma consultoria. É interessante, né? Quando me perguntam como é que faz para lidar, eu sempre devolvo a palavra para alguém que é educador. A gente entende o lado da saúde mental, né? O primeiro é de respeito e compreensão pelaquela pessoa que está tendo aquele evento. Inicialmente você fala, pô, mas está com frescura, né? Todos nós falamos, pô, não atrapalha, né? A gente está aqui querendo prestar atenção e foca. E aí, se a gente acolhe e ouve e dá o espaço dessa pessoa lidar com a questão, ela pode ir ao toalete, voltar, ela pode conversar com alguém que está ali no corredor ou está na orientação, que pode ajudá-la. Mas o que é importante é, fora do período da aula, né, ali no intervalo e tal, ter uma conversa. O que está acontecendo? E ampliar. Nesse momento de ampliação, de escuta, essa criança, jovem, essa criança, podem tratar da questão que, em geral, é uma questão de ansiedade, ela não consegue nem acessar por que ela está tão nervosa assim, né? Numa aula. Na prova a gente sabe por quê, né? Porque eu estou sendo testado, se eu sei ou não sei, se eu vou passar de ano ou não. Mas numa aula normal, você não consegue nem atinar o que está acontecendo. E às vezes só o acolhimento resolve, ou a gente vai progredindo esse cuidado, né? Eu só queria lembrar a ideia de contaminação, né, que uma ou duas crianças estão ansiosas e vão contaminar, ela sempre precisa ser cuidado grupalmente. Você tem que dar o espaço para aquela classe tratar do assunto, né? Aqui, quando é um jovem, a gente dá o espaço de ser respeitada, mas depois tem que cuidar da pessoa, do jovem individualmente. Eu vou continuar com o papo sobre o selo. Posso, assim? Porque é o nosso papo de hoje, né? Então, a ideia do selo, né, que é a ideia do compromisso da escola, a gente está desenvolvendo como se fosse um guia de boas práticas em saúde mental, que vai incluir várias das coisas que a gente está levantando aqui, mas algumas das coisas que a gente acredita, né? E uma delas é a formação, o letramento que a gente faz. E outras coisas a gente queria também ouvir, né? Marisabel, você vai ser convidada para trabalhar, e todos aqui, sobre o que seriam boas práticas de saúde mental, o que a gente precisaria fazer, o que dá para incorporar, o que seriam termos gerais para todas as escolas, para Arapiraca, para o interior do Acre, para São Paulo, para Porto Alegre, o que são coisas globais, né? Então, conhecer é o primeiro. Ter estratégias para lidar com situações extremas, tipo uma tentativa de suicídio, um suicídio, uma autolesão, eu acho que também pode ajudar, que é o que a gente desenvolveu ali no Bússola, que está no nosso treinamento, mas que seria interessante que a escola tivesse uma estratégia. Porque o raciocínio é igual incêndio, né? O que a gente torce aqui é para que não pegue fogo, né? Todo mundo toma cuidado, não deixa, sei lá, fogo, cigarro, sei lá, qualquer coisa a gente evita. Mas, se você tem fumaça, você tem toda uma estratégia para lidar, tem um extintor em cada lugar e tal. Então, tem uma forma de lidar com problemas. A nossa meta é prevenir, mas os problemas acontecem, então a gente tem que se preparar para lidar. O que eu estou entendendo, né, que vocês contaram da escola de vocês, é que vocês conseguiram enfrentar muito bem e vocês têm um desfecho muito positivo, né? Que é alguém que passou por um problema muito grave, superou e ficou melhor e pode contribuir para os outros. Isso é um elemento lindo em saúde mental, né? Então, ajudar outras escolas que às vezes não têm a mesma condição que vocês tiveram é muito importante, né? Então, a ideia é desse guia. Eu tenho duas indagações. A primeira, eu nunca vi tanta criança desse tempo que eu estou dentro da educação com tanto tipo de transtorno, seja ele qual for. A segunda, eu estou na educação tem uns 18 anos. Eu tive alopécia sem perceber. Eu estava até comentando com elas agora há pouco
Eu trabalhava 16 horas por dia, colégio particular, estado, e eu tive alopécia. O meu dermatologista falou, olha, tem que parar de trabalhar. Aí eu pergunto, qual a possibilidade de abrir uma aba também para o professor? Porque o professor também, ele faz parte disso, né? E eu, como hoje, como coordenador, eu percebo algumas ansiedades em alguns professores, nos gestores. Às vezes, a gente está sobrecarregado, aí a gente, sem querer, fala de uma maneira áspera com alguém, aí depois fala, meu Deus, por que eu falei assim? Eu acho que seria importante também, de repente, pensar em abrir uma abinha ali para cuidar também dos professores. Obrigado. Meu nome é Raquel, sou vice-diretora da Escola Álvaro Souza Lima. É uma escola inserida numa comunidade e sujeita a várias vulnerabilidades e riscos. E o AME somente veio num momento muito caótico, né? Não só para essa escola, mas para todas. Só que abriu, né, esse caminho para se pensar a questão da saúde mental. Eu não posso. Não. Precisa É bem estranho, mas Então, eu fui a primeira a me formar, né? Fiz toda a formação e fui também a primeira a replicar em ATPCs essas formações, né? Dentro da minha escola. Depois, os outros gestores também passaram a acompanhar os cursos, né? Primeiro foi uma leva, né? Uma turma e depois outra turma. Então, foi muito valioso ele passar. Nós atendemos professores, né? Principalmente professores. Saímos desse campo da estigmatização, do preconceito, não 100%, tá? Mas foi muito interessante a forma do conhecimento, você pegar esse conhecimento, multiplicar e transformar, né? Acho que isso que é o bacana do curso, né? Do AME somente. Serviu muito para mim, né? Pessoalmente, no momento também eu estava pilhadaça, daí também sofri aí as consequências, né? Não com a alopecia, mas com os professores também. Mas família, e então saiu da escola e foi para as outras, né? Migrações da nossa vida, enfim. Sou grande defensora do programa do AME somente na escola. Nós já temos um encaminhamento com isso, com o AME somente, a gente começou a prestar atenção nos alunos, principalmente os alunos com deficiência, e a questão da estigmatização desses alunos também. E fizemos uma parceria muito boa com a UBS, então a gente já começou ativando a rede com assistente social, pensando também na questão da saúde mental, das crises de ansiedade, da autolesão, tudo isso a gente teve também, drogas, né, por ser periferia, então a gente também pegou uma parte e replicou para as famílias nas mediações, né. O ano passado nós éramos regular, este ano nosso primeiro ano de PEI, então este ano nós temos mais mediações. Então, a gente consegue trabalhar com a família, né, para essa família, para essas mediações, e tudo que acontece, que é conhecimento que a gente tem dessa área, de saúde mental, a gente tenta passar. Então, a gente criou, assim, um empoderamento, sabe? A gente não tem medo de falar, né? A gente recebeu algumas famílias e vinham a Calçoesar, e ela está com falta de Deus, né? Que a gente escutou bastante. Cada um a sua fé, mas aqui não tem Deus, né? Aqui é saúde mental, vamos tratar como tal, né? Então a gente se empoderou para realmente encaminhar para onde DAPs, né? Nós tivemos esses encaminhamentos para a rede. Então foi muito importante, e como selo, eu fui a responsável por preencher, né, o questionário do selo. Até, né, estou aqui, não somente sou eu. Mas tem que passar, mas eu gosto muito. E espero que não caia na burocratização, né? E espero que o selo realmente venha para as escolas, tá? Eu conversei com umas 3 pessoas que me ligaram e fizeram uma série de questões, me colocaram uma série de questões. Eu gostaria de colocar essas formações como convocação, porque é muito importante, né? E
Várias vezes, vários momentos, eu estava em serviço, né? Estava no meu horário de trabalho e a gente ia para o chat compartilhar. E esse chat nunca deu certo, né? Então, assim, 100%. Porque todo mundo saía ali, você ouvia assim, né? O eco, né? Né? Não dava 100% certo, né? Porque a gente vai fazendo uma coisa e ligar com outras. E a escola é viva. Não tem como. Fala só um minutinho para fazer um curso. Não tem como. Então, fica uma dica, né? Para a gente ter esse tempo realmente, se dedicar, né? Que seja dentro do nosso trabalho, essa troca, né? Importantíssima pelo Zoom, né? Deu tudo certo. É só uma questão do tempo e da nossa dedicação para esse tema, que é muito valioso e que, através do tema, a gente pode articular a rede, tem os psicólogos da educação também, eles me ajudam, junto com esse atendimento, eles me ajudam a preencher o documento do Ame Sua Mente, que eu encaminho para a UBS. Então, tá assim, muito legal. Só que precisa ser efetivo realmente, para não cair na falácia só do dia a dia e virar um documento que a gente tem aqui, né, só preencher, para a gente utilizar mesmo. Por enquanto está dando super certo, muito certo mesmo. E espero que dê mais e que vocês consigam ir até as escolas para realmente ver, né, o que se passa. Eu sei que vocês têm conhecimento, mas no dia a dia a coisa é muito pior. E então, não estou falando atendimento, nada disso. É essa multiplicação, né? Para a gente realmente se empoderar e poder usar essa formação que está sendo dada para a gente, né? Então, os professores também, né, utilizam bastante. E a gente em ATDC consegue passar isso daí. Tá bom? Obrigada. Acho que tem dois aspectos que eu acho que são fundamentais, né? O aspecto que você levantou, né, da alopécia, não sei se as pessoas conhecem esse termo, né? A alopécia é uma perda de cabelo e tem uma associação a questões emocionais, né? E você aí cheio de cabelo e eu careca, né? Quem tem mais... Eu fiquei olhando e falando que maldade ele fazer esse exemplo. Era só uma brincadeira. Fala. Te ajudou. Não, então, era só brincadeira, mas a questão é, o nível de estresse é muito alto para todos. A gente a gente se compromete a trabalhar mais forte com a questão da saúde mental dos professores. É que a gente não tem todos os recursos, na verdade a gente está captando, eventualmente... Aliás, vocês podem dar dicas, né? Os sindicatos de professores, eu fui dar uma palestra para os sindicatos de professores privados, talvez a gente consiga dinheiro para os privados, mas, né, a nossa meta é mais para o público, de buscar realmente caminhos no Bússola, mas que entre também nesse guia, né? Nesse guia geral de como lidar com as coisas. Voltando para o teu ponto da capacitação, a gente é bem ambicioso, né? Está tentando fazer muito bem feito, mas a ideia, o Instituto tem dois pilares, um ligado à educação e outro à advocacy, a mudança de política e campanhas, né? Mudança cultural mais ampla. Dentro do raciocínio de mudança de política, a gente está em contato com o secretário e tem um plano de ampliação para todos os professores. Na medida que a gente está fazendo agora com uma parte autoinstrucional, né, em EAD, a gente tem um plano bem ambicioso e, eventualmente, que se torne lei mesmo, tá certo? Porque o Instituto, a meta não é ficar provendo para as pessoas, é fazer uma transformação, né? Então, e para isso não é só um curso, acho que todo mundo sabe disso, né? O curso, a formação é um pontapé para uma prática, isso tem que acontecer todo dia mesmo. Tem que mudar o jeito como a gente olha para as pessoas. Quando você fala que não tem mais preconceito, eu fico falando, como assim não tem? Tem em todo lugar o tempo inteiro, tá certo? O que a gente tem é ter uma prática de enfrentamento, de não entendi direito, quero aprender, acho que você está discriminando esse aluno, deixando de discriminar. Os principais preconceitos que a gente tem é com a gente mesmo quando a gente não está bem, tá certo? Então, é difícil esse combate, mas a atitude é que é o mais importante.
né? Vamos cuidar dessa história. E a atitude está presente em todas essas escolas. Por isso que é legal essa conversa, né? Nós estamos falando com gente que se importa. E quem se importa pode uns ajudar os outros nesse caminho, né? Claro. Boa tarde a todos. Eu sou a Carolina, psicóloga, estou no Instituto, né, há 10 anos, como a Alessandra falou. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre o que você falou, né? Sobre a gente não ficar na parte teórica, não entrar na questão. A proposta do selo é justamente essa. A gente sabia que não ia conseguir dar formação para todo mundo, né? Mas a gente queria criar uma comunidade onde a gente pudesse estar sempre perto, ouvindo, entendendo as demandas, provocando essa troca entre escolas, porque a gente sabe o quanto o educador inspira outro educador, né? A gente sabe também que as questões no Brasil são muito diferentes. A gente está falando de escolas no Acre, estamos falando dentro de São Paulo, são realidades absolutamente diferentes. Por isso que a gente colocou o compromisso, né? Em nenhum momento, quando a gente pensou no selo, a gente pensou no ranking, em eleger as escolas com as melhores práticas, porque a gente sabe que não é isso que funciona, né? Porque os desafios são diferentes, cada um parte de um ponto. Nós, aqui, a gente buscou realmente destacar esse comprometimento, esse olhar para a saúde mental, uma vez que hoje ninguém mais pode falar que saúde mental não é um assunto de escola, né? Não tem mais como. Lá atrás, às vezes a gente falava, não, a gente não precisa, que a gente ensina matemática, português. Não. Hoje, todo mundo tem interesse, até porque a gente sabe o quanto é necessário. E aí, só para responder a tua questão, quando fala sobre saúde mental dos educadores, quando a gente colocou lá na autoavaliação, a gente colocou essa parte também. Justamente porque a gente sabe que não é só a questão do aluno, é a questão do educador, é a comunidade, são os pais, né? Então, por isso que lá a gente tenta realmente entender as ações em todas essas frentes, né? Porque é tudo junto, né? Era só isso que eu queria dizer. E queria dizer assim que a gente fica muito, muito feliz de ouvir esses depoimentos. Faz muito sentido para nós. Eu fiz parte dos avaliadores e eu fiquei muito inspirada com tudo que eu ouvi. Então, a gente sabe o quanto isso é fundamental e é isso que vai fazer a diferença. Essa interação, essa troca, esse é o objetivo da comunidade. É isso. Porque você foi a primeira pessoa que acreditou que o honestamente tinha um sentido muito especial e um propósito muito maior do que a sua capacidade de mobilização e engajamento. E graças a isso é que nós estamos aqui hoje, numa jornada que esse semestre se inicia com outras 4 diretorias de ensino para além da Larissa. Muito obrigada. Palavrinha, eu acho que realmente quando foi aqui Rodrigo, pode ficar. Quando nós recebemos o convite, eu lembro muito bem, foi no Fórum de Educação Especial que o Dr. Gustavo estava lá e ele fez o convite, mas não contou realmente o que era. E depois o pessoal esteve na diretoria e de pronto a gente aceitou. É realmente uma coisa que eu acredito e não vejo a hora de que as minhas 72, a gente já pega as escolas para a gente, né? As 72 escolas estejam participando da formação e do selo. Que eu acho que as dificuldades são iguais em todas, independente da região, mas se nós nos unirmos com o apoio do Instituto e o apoio entre nós, a gente tem muito por fazer para as nossas crianças. E o nosso maior objetivo são elas.
né, o bem-estar e a formação integral de cada uma delas. Então, eu só tenho que agradecer e agradecer os meus diretores que entraram comigo nessa empreitada, porque eles são tão loucos como eu, viu, Bressan? Eu solto uma ideia e eles já estão levantando a mão que querem participar. E isso me deixa muito orgulhosa de todos eles. Muito obrigada. Para encerrar, Maria Isabel é a nossa diretora de ensino mais antiga, aqui que está desde o comecinho, né? E eu queria chamar uma recente, assim como todas as outras que estão chegando. A gente tem a Carmen aqui, secretária de Educação de Vargeão. E aí ela me apresentou todas as novas. Carmen, você representa muita gente nova que está chegando. Por favor, a tua expectativa é estar compondo esse quadro bonito. Primeiramente, boa tarde a todos. Tudo bem. É uma honra para o nosso município estar aqui, Vargeão, Santa Catarina. É um município pequeno, com 3.500 habitantes. Fizemos um esforço enorme para estar aqui. Era para termos chegado à 13h, chegamos agora. Um esforço maior ainda, porque eu estou numa recuperação pós-cirúrgica. São 28 dias hoje que eu fiz a retirada das mamas, mas estou aqui firme e forte, representando o município. E dizer para vocês que o tema saúde mental, ele impactou muito a vida da gente. A pandemia, ela trouxe esse desafio para nos tornarmos, sim, melhores enquanto educadores que somos. O nosso município desenvolveu o projeto Cuidando de Quem Cuida, no ano de 2021, onde a gente trabalhou com a saúde mental dos nossos educadores, com o acolhimento da equipe gestora, da equipe técnica, dos professores, dos alunos, merendeiras, motoristas, serventes e seus familiares. Temos também o projeto Famílias que Cuidam, que no decorrer outros projetos foram surgindo, e dizer que vale a pena. O que a gente colhe é o sorriso, é aquela criança que te pede socorro, aquele pai que te pede socorro, aquele professor que não sabe aonde vai buscar ajuda, e esse olhar atento a gente conseguiu desenvolver. E a gente está aqui nessa expectativa de aprender mais, de saber mais, de levar mais para a nossa comunidade, porque eles esperam essa nossa ajuda. Por isso que somos educadores, em tudo que somos e em tudo que fazemos. E é esse motivo que nos traz aqui hoje. Obrigada. Obrigado.